Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Crônicas. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 12. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus! 2 Crônicas 12, a invasão de Sisaque. Tendo Roboão. Deixa eu levantar aqui. Peraí, bora. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor. E todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor, o rei do Egito. Ele atacou a cidade com 1.200 carros de guerra, 600.000 cavaleiros, e eram inúmeros a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou a cidade fortificada que pertencia a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e os príncipes de Judá por causa de Sisaque que haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu os abandonei, entregando nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: eles se humilharam. Não destruirei, mas em breve lhes darei o socorro para que o meu furor não derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque, porque serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é o servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio real, levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e depois devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele. Não houve destruição total, porque em Judá ainda haviam boas coisas. O reinado de Roboão de Judá. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para lhe estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o seu coração a buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros quanto os últimos, não está tudo escrito no livro das histórias de Semaías, o profeta, no livro da história de Ido, o vidente, registro das genealogias? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Eu quero ler alguns pontos desse texto novamente. Ele começa assim: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, ele abandonou a lei do Senhor. E todo Israel fez o mesmo. Escuta a história. Ele se fortaleceu, ele se confirmou, ele se estabeleceu, ele se fortaleceu e ele abandonou a lei do Senhor. E todo mundo perto dele fez o mesmo.
Vocês entendem quando eu falo assim pra vocês, gente, cuidado com quem vocês ficam por perto. Cuidado, olha as rodas dos escarnecedores. Presta atenção, gente. Isso é muito sério. O rei, depois que ele se estabelece, ele abandonou a lei do Senhor. E todo o povo fez o mesmo. Aí, ele foi atacado. Nossa! Aí os seus inimigos foram atacar ele e estava vencendo. Sabe o que isso significa? Quando você abandona a lei do Senhor e a gente abandona as práticas das boas obras, a gente abre brecha para o inimigo entrar na nossa vida. É muito sério isso, é muito pesado. E ali os inimigos vão entrando e vão invadindo e vão fazendo arruaça. Então veio a palavra do Senhor através do profeta, e o profeta falou que vocês abandonaram o Senhor. Ele vai se humilhar. Quando ele se humilha, Deus se lembra deles. Deus fala assim: vocês me abandonaram e eu os abandonei. Agora, Deus nos abandonar é um negócio muito pesado. Será que Deus te abandonou porque você abandonou a Deus? Será que Deus me abandonou porque eu abandonei? Uau, isso não é pesado? Eu e você precisamos de entender que antes das nossas decisões, a gente precisa se voltar ao Senhor. Escuta, tudo começa no Pai. Absolutamente tudo começa no Pai. Olhando, mas o que começa no Pai? Tudo. O mundo espiritual, ele acontece antes que aconteçam as coisas aqui na Terra. Eles primeiro abandonaram o Senhor e o Senhor abandonou eles. Só que quando o Senhor abandona eles, dá brecha para o inimigo fazer uma destruição. Só que quando eles se voltam para o Senhor fala: agora sim, eu vou te livrar das mãos dos teus inimigos. E ali Deus livra ele das mãos dos inimigos deles. E eu acho interessante que depois que Deus dá o escape, eles continuam abandonando a Deus. Meu Deus, olhando que povo infiel. Parece, sabe quem? Eu e você. Quando Deus às vezes nos livra, a gente fica, ufa, tá tudo certo. E ali a gente volta a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Ai, mas eu não dou conta. Eu falo assim pra Ana Clara, ela tem 12 anos. Ana, para de tomar refrigerante. Tia, mas é mais forte que eu. Ana, como que um refrigerante pode ser mais forte que você? Eu não dou conta. Tá, Ana? Você tem que dar. Se a minha mãe, ela tem uma alergia muito pesada a látex. Então minha mãe não pode. Minha mãe trabalhou a vida inteira. Minha mãe é enfermeira em hospital. Então ela não pode com luva, ela não pode com muitas coisas. Eu também tenho essa alergia. É pesado, mas a minha alergia é só ao pó mesmo da minha mãe. Não, minha mãe não pode com luva. Minha mãe não pode com nada que tem látex perto. Balão, eu também não posso, mas minha mãe não pode com mandioca. Minha mãe não pode kiwi. Minha mãe não pode pera. Minha mãe não pode banana. Minha mãe não pode... como é que é? Manga, mamão. Vocês não fazem ideia. Gente, a minha mãe, ela triplica de tamanho. Uma vez eu levei ela para o hospital. Eu não sei nem como ela sobreviveu aquele dia. Vocês não fazem ideia de como ela chegou no hospital. Ela tem uma alergia, na verdade, severa. Severa. Ela tem que ficar a quilômetros de distância. Quilômetros de verdade. Ela fica enorme, inchada, pesada. Ela fica assim, ó, de um jeito que não tem como encostar. Isso é o quê? Ela foi desenvolvendo essa alergia por conta de estar ali no hospital. Então, minha mãe não come mandioca. Minha mãe não come pera. Nunca. Minha mãe não come manga. Minha mãe não come mamão. Simples assim. Tem mamão? Não, obrigada. Imagina
Imagina se minha mãe virasse e falasse assim, uma coisa que ela tem um problema seríssimo, creme de leite. Nossa, minha mãe tem várias restrições alimentares. Qualquer coisa com creme de leite. Só que creme de leite ainda passa, porque ela tem dor de barriga. As outras não, ela fica enorme, inchada, vermelha, cheia de bolha. Então assim, vamos supor que ela coma algo com mamão. Ela tem que comer e sair correndo pro hospital. Entendeu? Só no hospital, com medicamento intravenoso, que ela consegue sair do quadro do desespero. Simples, não existe medicamento. Correr e ir pro pronto-socorro. Então, gente, imagina uma vida assim. Ela não come. Imagina se ela falasse, eu não dou conta de não comer mamão. E aí, o que seria da minha mãe? E aí, a gente vê que a gente dá conta. Vocês entendem? Eu não dou conta de me desfazer desse pecado. Eu não dou conta, quando eu ver, eu já fiz. Vem cá. Você não tá entendendo o que eu tô falando? É igual a minha mãe. Esse pecado tá te levando para UTI. Esse pecado tá te levando para pronto-socorro. Todas as vezes em que você pratica esse pecado, esse seu pecadinho de estimação, todas as vezes em que eu tô praticando meus pecadinhos de estimação, você sabe o que tem acontecido com a gente? A gente tem ido para UTI. Por causa deles, daqui a pouquinho, eu e você estaremos no caixão. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Vamos abandonar nossos pecados. Em nome de Jesus. Você entende? Vocês entenderam a analogia? A gente dá conta. Sabe por quê? Porque espiritualmente falando, o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, ele é sim como essa grave alergia que toda hora nos leva para o pronto-socorro. Uma hora, se a gente não abandonar esses pecados, eles vão nos levar à morte. Eles vão retirar de nós o que a gente tem, que é a vida. Quantas pessoas estão enterradas hoje porque decidiram não abandonar os pecados, fizeram igual a Ana com refrigerante. Tia, eu não dou conta. Tá. É mais forte que eu? Não é. É pesado? Não é. Começa a entender o quanto você precisa abandonar o seu pecado. Sabe por quê? Porque se você não abandonar o seu pecado, Deus vai virar as costas para você. E aí, meu irmão, todas as brechas estarão abertas para o inimigo fazer uma festa na sua vida. E talvez seja tarde demais. A gente conta muito com a graça, porque a gente vive o tempo da graça, a gente não vive o tempo da lei, graças a Deus. Porém, a gente brinca demais com a graça, a gente finge demais com a graça, a gente se esquece que Deus é também fogo consumidor. Eu posso viver, eu posso fazer isso, e ali depois eu me arrependo dos meus pecados, tudo bem. Não faz isso consciente, não. Tenha um coração humilde. Vai tentando vencer o seu pecado hoje. Olha, eu caí. Tenta um pouquinho mais. Eu caí de novo. Vai tentando. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uma hora o refrigerante não vai mais fazer parte da sua vida. Pronto, não faz mais da minha. Eu não tomo refrigerante desde os meus 17 anos. Pensa. Consegue, gente. Você consegue abandonar os seus pecados. Eu consigo abandonar os meus pecados. Se a Bíblia diz que a gente consegue, é porque a gente consegue. Vai ali, naquele pecadinho oculto, naquele pecadinho de estimação. Joga ele na cruz hoje. Abandona ele. Se entrega ao Senhor, se humilha perante a poderosa mão do Senhor. Conta para ele os teus segredos. Que ele vai estar ali para te ouvir, para te ajudar, para mudar a tua sorte e fazer de você um belíssimo testemunho
Deus quer contar a sua história. Depois que você contar a sua história para Deus, vocês entenderam? Conta a sua história para Deus, porque a sua história vai ser ecoada nos 4 cantos dessa terra. Você vai ser um testemunho para essa geração. As pessoas, quando elas te verem, elas vão ver Deus. Você consegue sim. Você e eu somos como quem tem aquela alergia gravíssima a látex. Entenderam? Esse nosso pecado, ele toda hora nos leva ao limite. E a gente está ali, nos leva ao limite. Ele tem destruído áreas da nossa vida desnecessárias. A gente está passando situações que a gente não tinha que estar passando. Sabe por quê? Porque a gente quer ali, ó. Qual que é o seu pecado nessa manhã? O excesso de controle, o autoritarismo, o matriarcado, a preguiça, a luxúria, a lascívia, a ira. Qual que é o teu pecado dessa manhã? A fofoca, a maledicência. Você furta, você rouba, você trai, o que você faz? Você mente. Abandona ele hoje. Volta para o Senhor. Sai da UTI. Você não precisa ficar vivendo no extremo a vida inteira. Você pode viver uma vida em abundância. Você pode viver uma vida em paz. Existe uma graça específica te esperando e me esperando. Existe o caminho, a verdade e a vida. E o nome dele é só um: Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer te coroar de glória em glória. Ele quer me coroar de glória em glória. Ele quer fazer de nós um vaso novo. Ele quer que a nossa vida seja totalmente diferente. Ele quer que a nossa vida seja escrita pelo dedo de Deus. Se rende ao Senhor, busca o Pai, remova os seus ídolos. Nós temos ídolos de estimação. A gente adora um pouquinho a Deus, mas a gente não abandona os ídolos. E eles estão fazendo com que nossa vida não seja uma vida abundante. E Deus quer que você mergulhe. Deus quer fazer com que você seja referência. Deus quer te tornar uma pessoa excelente. Deus quer que você e eu sejamos o mais excelente entre nós. Existe algo tão lindo de Deus esperando por mim e por você. A gente só precisa abandonar os nossos ídolos e ir para o caminho que é Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos conduz a águas de descanso. O inimigo, ele tem nos maltratado, Senhor. Ele tem aniquilado a nossa alma. Ele tem nos fustigado. Por isso, nessa manhã, eu quero te pedir, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso derredor, não nos abandone. Nos ajude, Senhor, guerreie as nossas guerras e batalhe as nossas batalhas conosco. Envia os teus anjos ao nosso respeito para nos livrar, nos guardar e nos proteger das astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Amém. A tua história vai ser linda. O teu testemunho vai ser extraordinário. Ele vai ecoar gerações, gerações e mais gerações. Quando alguém se lembrar de alguém de Deus, eles vão se lembrar de você e de mim. Pode ter certeza. Pode ter hoje em dia de você buscar o caminho. Faz o caminho de volta. Dá ruim. Mas é lindo, porque o Senhor vai endireitar as nossas veredas. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, com a permissão de Deus, nós estaremos aqui para continuar esse devocional. Que hoje seja um dia extraordinário na sua vida. Que o Senhor te alcance, mude o teu coração
e faça de você literalmente um vaso novo, que quando as pessoas te verem, elas vão precisar te conhecer de novo, porque aí sim, quem é você? Eu sou uma pessoa lapidada pela mão do Senhor. É isso. E aí, outras pessoas vão querer conhecer Jesus, porque elas conhecem você. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã.